rua, né? Solicitamos a todos que tomem seus lugares, por favor. Dando continuidade à programação desta manhã, nós convidamos o senhor Miguel de Ciurso Filho, que irá proferir a palestra DevOps, Como Sobreviver ao Hype. Tranquilo. Vou cair aqui. Olá a todos, bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, a organização do evento por me chamar. Vários rostos conhecidos aqui, ex-colegas meus aqui da Unicamp. Eu trabalhei aqui na Unicamp de 2008 a 2011 e de lá para cá, basicamente, entrei na vida aí do empreendedorismo e criei a Instruct, né? E o principal objetivo dessa minha palestra é trazer para vocês as minhas principais experiências aí nos últimos 8, 7, 9 anos, não sei, por aí, faz tempo já. De tudo que a empresa, o que eu venho desenvolvendo na empresa e o que eu vejo que a gente passou no mercado envolvendo DevOps, né? E um outro ponto é essa questão do hype, né? Então, meu objetivo é que a gente consiga falar coisas realmente muito pé no chão e tentar dar uma limpada no que é marketing, né? Bom, rapidamente sobre a Instruct. Nós somos, inclusive, uma empresa filha da Unicamp. A gente está no pool de empresas que são filhas da Unicamp, entre empresas de ex-funcionários, ex-alunos, ex-professores e por aí vai. Gostaria muito que a Unicamp fosse nosso cliente. Ela não é ainda, mas pelo que o professor Paulo falou ali na apresentação, muita coisa que ele falou ali a gente já vem fazendo há alguns anos. O que a gente faz? Basicamente, nós somos uma empresa hoje de desenvolvimento de software voltado para otimização e automação de processos, tá? Então, basicamente, quando a gente entra em algum projeto, algum cliente, alguma especificação, o nosso objetivo é, fundamentalmente, fazer integrações e eliminar gargalos. E a gente usa uma série de ferramentas para isso, uma série de técnicas e por aí vai, tá? Basicamente, então, a gente tem crescido, essa foto já está desatualizada, ela é do dia 30 de março desse ano, já estão faltando aí mais 3 pessoas que entraram na empresa. A gente continua crescendo, projeção para o final do ano nós temos aí talvez 30 pessoas e por aí vai, tá? Estamos contratando, quem tiver interesse, fala comigo depois. E a equipe é bem multidisciplinar, na equipe a gente tem desenvolvimento back-end, desenvolvimento front-end, pessoas de administração de sistemas, de seguranças, Scrum Master. E essa questão da multidisciplinaridade das equipes, vocês vão entender melhor o porquê mais para frente. Bom, primeiro, o que é hype, né? Só ilustrando. Quantos de nós que estão aqui hoje assistiram ao filme Vingadores Ultimato? Bastante gente, muito mais que a metade. Certamente, quando você entrou para assistir o Vingadores Ultimato, você falou, nossa, eu vou assistir ao maior e melhor filme de super-herói de todos os tempos. Esse filme é revolucionário, ele tem 3 horas, os maiores efeitos especiais, tem 700 personagens, e vai mudar a minha vida. Isso é hype, né? Algo extremamente exagerado, né? E muitas vezes algumas tecnologias caem no hype. Elas são exageradas, elas são divulgadas de maneira incisiva e abrangente, e a gente acaba meio, será que é tudo isso mesmo? Qual é a real disso que estão falando para mim, né? Basicamente, a gente acaba sofrendo algumas pressões, né? A gente tem que tentar filtrar
o que é marketing, identificar também o que é realmente importante. Às vezes tem coisas interessantes em certas tecnologias, metodologias e por aí vai, indo além do hype, né? A gente também constantemente busca melhores práticas, né? E a gente também não quer ficar de fora do que está acontecendo. Poxa, eu estou aqui fazendo algo que estão falando que está fora de moda, eu não quero ficar fora da moda, eu quero estar por dentro do que está acontecendo, né? Então, isso acaba tornando as coisas hypadas, digamos assim. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Pense aí, na sua cabeça, 2 palavras que você acha que são hype. 2 coisas no mundo de TI. Container, sei lá. Pensa 2 coisas. Você encontrou a sua palavra aqui? O que você achou, puxa, eu deveria estar sabendo mais sobre isso, eu deveria saber mais? Pois é, e está faltando coisa nesse slide aí que eu tirei para conseguir deixar ele legível. Né? Então tem multi-cloud, hybrid cloud, tem cloudless. Cloudless é da semana passada. No evento da HP, o HP inventou um produto chamado cloudless. Você fala, cloudless? Que maluquice é essa? Então, a gente constantemente é bombardeado por essas buzzwords, e muitas delas não fazem muito sentido, outras significam coisas que a gente já conhece, por analogia, só trocou de nome, por aí vai. Uma delas é o DevOps, né? Dentre esse mar de coisas que estão aí, né? Alguém conhece esse carinha que está na foto comigo, hein? Esse cara é o Patrick Debois. Ele é quem inventou a palavra DevOps, né? E o DevOps, esse ano, em 2019, completa 10 anos de que ele criou uma hashtag no Twitter chamada DevOps e virou consultoria, projetos e por aí vai, né? Só que o Patrick Debois cometeu um erro. Ele não definiu o que é DevOps, ele não colocou no papel. Então, a definição de DevOps, na realidade, está na cabeça de cada um de nós, no nosso imaginário. Tá? Algumas pessoas conseguiram colocar isso de maneira bem sucinta e bem objetiva, que eu quero mostrar para vocês. DevOps é a união de pessoas, processos e produtos que permitam a entrega contínua de valor para o usuário final. Esse cara aí é um dos grandes expoentes também aí do mundo DevOps. Eu destaco ali um ponto, união de pessoas. Tá? Uma cultura onde as pessoas, independente de cargo ou conhecimento, trabalham juntas para imaginar, desenvolver, integrar e operar um sistema. Mais uma vez, qual que é a coincidência das 2 definições? Eu destaco, trabalham juntas. Tá? Essa é uma das que eu mais gosto. Movimento cultural e profissional focado em como nós construímos e operamos organizações de alta velocidade vindo da experiência de seus praticantes. Nós construímos. Nas 3 definições que são bem comuns, as que eu acho as mais claras, elas têm uma coisa em comum. Está falando das pessoas, né? Então, o que acontece? O DevOps sem as pessoas não existe. É fundamental entrar na equação, a hora que você quiser, falar, vou implantar DevOps, vamos adotar cultura e metodologia DevOps. Se você não começa falando das pessoas, não quer dizer muita coisa. Bom, dito isso, eu trouxe aqui algumas afirmações e algumas anedotas de coisas pelas quais eu passei. Se isso fez sentido para você, né, essas definições de que, primeiro, vamos pensar DevOps, eu vou falar de ferramentas um pouquinho mais para frente. Algumas sugestões que eu costumo dizer para obter os melhores resultados. Não quer dizer que você vai fazer isso e vai dar certo, mas baseado em coisas que eu já vi que deram errado, e muito errado. Primeiro, não faça mudanças drásticas subitamente. Tá? Não aparece segunda-feira. Isso é muito importante, é um conselho que eu daria principalmente para gestores e coordenadores. Né? Se você precisa mudar os hábitos e a cultura da sua equipe, da sua empresa, é fundamental que você, do ponto de vista de gestão, ache caminhos para fazer isso de maneira evolutiva e orgânica. Um jargão que eu costumo dizer para a minha equipe, para os meus clientes, nós não podemos fazer flag day. O que é flag day?
Flag Day é um jargão que a gente costuma usar em administração de sistemas que, a partir daquela data, mudou tudo. Eu vou desligar um sistema velho, vou ligar um sistema novo e não tem rollback. Isso é Flag Day. Então, mudanças não podem ser abordadas de maneira drástica. Ainda mais com DevOps, que eu vou mostrar alguns outros exemplos. Outro ponto, lembre as pessoas que elas trabalham na mesma empresa. Cansei de ver nos projetos que a gente atuou e atua entre nossos clientes. Banco Itaú, Banco Bradesco, Equinix, RNP, CIA, entre outras grandes empresas, ExxonMobil, por aí vai. As empresas são tão grandes que as pessoas esquecem que elas trabalham no mesmo CNPJ. E, fazendo um parênteses aqui para os nossos colegas da Unicamp, você pode trocar a empresa ali para a universidade, tá? Pelo que o professor Paulo falou ali. Ouça mais as pessoas do que consultorias. Aqui eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo. O consultor, ele não conhece a sua realidade. Ele não conhece a dinâmica e as coisas intrínsecas que existem na sua equipe, na sua empresa, a cultura, o histórico do que passou por lá. Se algum consultor ou consultoria, não importa o tamanho dela, chegar para você com uma solução de caixinha mágica, desconfie. Tá? Exemplo, um dos nossos clientes, esse eu não vou falar porque é um caso problemático, mas é uma grande rede de distribuição de medicamentos, de farmácias. Né? O que aconteceu lá? Venderam a ideia do projeto de transformação digital ágil DevOps. Só que qual foi a abordagem adotada? Porque foi a sugestão da consultoria. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um prédio novo, com puff, piscina de bolinha, mesa de ping-pong, Xbox, televisão, escorregador, essas coisas. Vamos contratar gente nova, colocar esse novo mundo, e ali vai estar tudo certo. Resultado, quem já estava na empresa, estava lá, carregando o piano, tocando o barco, sente um baita de um ressentimento. Pô, cara, e fica uma rusga grande. Né? Os caras lá do ágil não estão entregando tanta coisa, não. Dentro da mesma empresa. Então, pode ser talvez um caminho mais fácil? Difícil dar certo. Foco no negócio. Sempre. Às vezes as pessoas esquecem. Das definições que eu mostrei para vocês, uma delas falava negócio, a outra falava valor para o usuário. Né? Então, coisas que orbitam DevOps também são, as decisões que nós temos que tomar têm que gerar valor para o usuário final, tem que gerar valor para o negócio. Se o que você está fazendo, o usuário não está vendo, não agrega valor, não gera receita, não dá resultado, não é importante. Tá? Então, as pessoas têm que começar a pensar com foco no negócio. E a gente, de tecnologia, às vezes esquece isso. A gente olha muito só a parte tecnológica. Esse aqui é importante. E é uma das coisas mais difíceis. Grandes egos e heróis não podem ser mais importantes que a equipe. Tá? Falando da minha experiência pessoal de gestor, que eu tenho 17 funcionários na minha equipe. Não dá para ter espaço, hoje em dia, para ter pessoas que são difíceis de lidar, que não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem cooperar, querem se isolar e trabalhar no mundinho delas e não interagir. Poxa, mas esse carinha aqui, essa pessoa trabalha tão bem, o cara é bom, o cara é fera, ele manja demais. Isso é meio mala. Não dá. Eu prefiro, se eu for contratar para Instruct, contratar a pessoa que não é mala, tem um conhecimento menor e eu vou investir na educação e na capacitação dela. E as empresas estão mudando muito. Tá? Hoje em dia, os gestores estão começando a perder um pouco de medo de tomar, principalmente por questões de assédio e por aí vai, de ficar convivendo com gente que não dá trabalho. Então, é mais importante manter a equipe coesa e não uma ou outra maçã podre estragar a equipe inteira e ficar tolerando isso. Então, no mundo DevOps, onde a gente vou falar alguns próximos pontos que envolvem fundamentalmente a colaboração entre áreas distintas, esse tipo de comportamento realmente é difícil de tolerar, não dá. Tá? Esteja pronto para derrubar paredes. Tá? Isso aqui é algo que eu cansei de ver ao longo dos anos, que são as famosas equipes funcionais. O que é uma equipe funcional? É aquela equipe que só faz uma coisa. Eu tenho a minha equipe de banco de dados, eu tenho a minha equipe de redes, a minha equipe de sistemas operacionais, a minha equipe de middleware, e por aí vai. O
que acontece? Esse tipo de separação cria silos, né? E você cria certos comportamentos ali tribais de nós versus eles. Nós somos os caras de SEO, esses caras de aplicação não sabem nada, né? E, fundamentalmente, eles também voltam naquele problema que eles esquecem que estão na mesma empresa. Tá? Então, e quando a gente está falando de DevOps, e eu vou falar alguns pontos ali em relação à automação, essas paredes vão ser derrubadas. Elas vão ter que ser derrubadas. Por quê? Você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir ter bons resultados, e por aí vai. Então, esse tipo de pressão é fundamental. Vai causar desconforto, vai doer. Não vai ser algo muito romântico. Uma coisa que a gente faz muito na empresa: tente primeiro melhorar o processo que você tem, antes de pensar em criar um processo novo. Tá? As pessoas que estão na sua equipe já têm um histórico e um conhecimento sobre os problemas dos processos. Vocês sabem aonde dói. Vocês sabem quais são os gargalos. Por falar em gargalo, eu estava numa reunião ontem, um dos nossos clientes lá no banco, e a gente estava tendo uma discussão com a equipe de sustentação que o lead time de entrega estava muito grande. Vem uma demanda de negócio, entregar a infraestrutura para isso, o lead time está muito grande. Estava na casa de mais de um mês. Eu perguntei para os caras, e todo mundo falando, porque a API X fala com a API Y, e a gente tem que desenvolver isso e comprar uma solução tal, vamos enfiar isso aqui. Eu falei, desses mais de 30 dias, eu tenho certeza, seguindo a regra de Pareto, 80-20, 80% do tempo deve ser fazendo pouca coisa. Os caras, verdade. No processo atual. Onde que é o gargalo no processo atual? O que demora? Os caras, a gente demora muito para analisar se cabe a demanda na infra que a gente tem. Eu falei, ok. Então, se eu entregar para você um mecanismo onde você coloca, eu quero tanto de recurso, e eu te dou uma resposta, sim ou não, se vai caber, que você leva uma semana para levantar as informações, a gente já agiliza esse processo, sem mexer em nada, sem brigar com ninguém. Aí a gente tira aí quase uma semana do lead time. É aí que a gente começa. Então, as pessoas sabem onde são as dores. Tá? Então, às vezes não tem jeito, você tem que falar, não, a gente tem que fazer um processo novo mesmo, criar coisas novas, ferramentas novas, um fluxo novo, mas tenta olhar para o que você já tem e certamente você vai encontrar caminhos de melhoria. Outro ponto, a gente tem que parar de molhar o dedo e jogar para cima para tomar decisão. Eu acho que está lento, eu acho que não está bom. A gente tem que passar, no mundo DevOps, a gente usa dados para tomar decisão. Tá? Então, a gente passa a ter que adquirir o hábito de medir as coisas. Às vezes é desconfortável, porque você começa a olhar aquilo e fala, poxa, às vezes dá uma vergonha, assim, né? Nossa, eu estou vacilando aqui, a gente gasta tanto tempo fazendo algo que não é muito bom. Mas essa sujeira tem que sair debaixo do tapete. Tá? Então, a gente tem que começar a tomar decisão em dados. Se alguém chegar para mim e falar, a gente acha que o nosso processo está lento, eu pergunto, lento quanto? O que é lento para você? Você mediu? Você quer reduzir de 10 minutos para 1, para quê? Né? Você tem dados sobre isso? Então, passa a usar dados. Outra coisa que também do ponto de vista para os gestores, muito cuidado na hora de criar novas equipes DevOps. Já vi esse pattern falhar em muitos lugares. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui a empresa, está tudo lascado aqui, a gente está no inferno, não entrega, cheio de problema, todo mundo estressado, overtime e tudo mais. Vamos fazer uma equipe nova, zerada, a gente tira algumas pessoas e vamos fazer a equipe DevOps. Essa galera vai trabalhar com o jeito DevOps. E o resto fica para trás. Geralmente dá errado. Por quê? Causa ressentimento. Por que eu não estou brincando com os brinquedinhos novos e aquele pessoal está? Né? Por que eu fiquei para trás aqui carregando o piano e eles vão poder mudar os processos? Eu sei quais são as dores. Então, esse tipo de situação geralmente causa mais problemas do que resolve. Em alguns cenários, você pode pensar em criar essas equipes temporárias, mas pensando numa transição. Tá? Então, algo um pouco mais longo prazo. Mas, geralmente, não é um caminho bom de se seguir. Tá? É mais interessante reduzir as paredes entre as equipes que já existem do que sair criando equipes novas. Tá?
E aqui um ponto que é o meu próximo grande fundamento aqui da nossa conversa. As pessoas antes das ferramentas. Tá? Já cansei de participar de reuniões onde está todo mundo falando de ferramenta. Ou empresas me procuram para desenvolver soluções e eu começo a perguntar, tá, mas por que tá ok, deixa eu entender o que você quer, qual é o processo. Tem um caso bem emblemático, um dos nossos clientes, que eles queriam, basicamente a demanda era, olha, eu quero desenvolver esse software, porque aí eu não dependo mais daquela outra equipe. E a minha área fica independente. Eu falei assim, cara, mas por que você quer ficar independente dele? Ah, porque aquela equipe, aquela área da empresa não faz muito bem o trabalho deles. Ah, legal, então você quer gastar dinheiro para você resolver o problema, colocar ele para debaixo do tapete, ao invés de você levantar da cadeira, atravessar o corredor, falar com o gestor e achar caminhos de falar, olha, vocês não estão trabalhando bem, vamos melhorar, derrubar paredes. Um outro exemplo disso, na nossa área, a gente muitas vezes quer ser o dono do brinquedo. Esse servidor é meu, esse serviço é meu, ninguém mexe aqui, você não vai ter acesso de administrador, não vou dar root para você. O que acontece? A gente duplica. Tá bom, vai, para as crianças não brigarem, eu vou dar um para você e um para você, tá bom? Ninguém briga. Olha, se isso for na minha casa, né, onde, por exemplo, a gente quer chegar num acordo de qual canal assistir na televisão, excelente. Eu amo minha esposa, não quero discutir com ela. Uma TV para cada um. Agora, no ambiente de trabalho, galera, vamos chegar num acordo. Por que não dá para ter dois, esse monte de divisão. Então, e não há ferramenta que resolva esse problema. Tá? Muito bem. Por falar em ferramentas, defina 1 ou 2 critérios para escolher alguma ferramenta. 1 ou 2. Na Instruct, a gente costuma dizer que a gente às vezes cai em situações que a gente chama de a batalha de checkbox. O que é uma batalha de checkbox? Sabe quando você tem aqueles comparativos de ferramentas? Nas linhas você tem as funcionalidades, nas colunas você tem a ferramenta e vários checkbox. Ah, esse faz isso, esse não faz isso, esse faz isso, esse não faz isso. Nada disso tem necessidade. No final do dia, você vai escolher por 1 ou 2 razões. E essas razões podem ser as mais bobas possível, mas são as que mais fazem sentido. Exceto alguns casos que eu vou comentar. Isso aqui é um site chamado A Tabela Periódica do DevOps. Cada quadradinho ali, que é uma tabela periódica, é uma ferramenta que faz uma coisa no mundo DevOps. E as pessoas me perguntam, tá, e o carbono versus o hidrogênio? Qual que é melhor, carbono ou hidrogênio? Cara, se a gente fizer uma permutação de comparações dessas ferramentas, você não vai chegar a conclusão nenhuma nunca. Tá? Não faz sentido ficar brigando por causa disso. Alguns exemplos de quais são bons critérios para escolhas de ferramenta. Pega alguma coisa que você conhece alguém que já sabe. Seu amigo, seu colega, seu vizinho, ele já sabe usar, por exemplo, Jenkins ou GitLab CI, alguma coisa assim. Eu vou pegar esse aqui porque eu sei para quem pedir ajuda. Excelente decisão. Você já tem um conhecimento próximo de você. Se é na sua empresa, pega algo que alguém da equipe já conhece. Você já começa mais rápido, não fica gastando tempo e dinheiro na batalha de checkbox. Né? Sinta-se confortável. Você pode, não tenha vergonha de falar, eu uso porque eu gostei da cor. Justo. Tá? Às vezes você começa a usar uma ferramenta, num dia, vou dar uma brincada com isso aqui. Pô, gostei, funcionou bem. Acabou. Decisão tomada. Tá? Não perca muito tempo com isso. Até porque você vai ver que daqui a um mês muda tudo de novo. Né? Foque nas necessidades de hoje. Tá? Lá na empresa, o nosso longo prazo são 6 meses. 6 meses. Eu não tenho planejamento para janeiro de 2020. Eu tenho planejamento até dezembro. É longo prazo. Curto prazo é 1 mês, médio prazo 3 meses, 1 quarter. Cara, muda muito. Muita coisa acontece. Então, não fica fazendo muito exercício de futurologia na hora de tomar decisão técnica. Quais são os quesitos hoje? Isso aqui resolve? É rápido, barato, deu certo? Vamos embora. Tá? E opte também por algo que seja da comunidade.
A única exceção que eu faria da batalha de checkbox é no caso de ferramentas pagas e proprietárias, e soluções que você vai ter que realmente colocar dinheiro de maneira regular. Então, você vai comprar algo que vai te custar centenas de milhares ou milhões de reais, um software, aí não tem jeito, a gente tem que ir para a batalha de checkbox mesmo. Mas algo que a sua equipe, sua unidade está tentando desenvolver e iniciar, não tem necessidade. Tá? E por que a gente gasta muito tempo nessas ferramentas, né? Em volta desse hype do DevOps e tudo mais? A gente tem medo de usar algo obsoleto. Toda semana tem ferramenta nova. Toda semana alguém inventa algo que não faz nada de diferente, e muda algumas flags de algum comando, por aí vai, e a gente fala, puxa vida, mais uma coisa para eu olhar. E não muda nada na sua vida na realidade. Tá? Lembre-se disso. O mundo JavaScript de desenvolvimento é muito assim, já virou piada. Né? Qual é o framework da semana JavaScript? Porque muito framework que não agrega valor nenhum. E daqui 5, 6 anos vão sobrar 1 ou 2 mesmo. Então, não faz muito sentido. Não fique com esse medo. Né? Será que as práticas evoluíram em relação ao que a gente faz hoje? Né? Temos que contratar uma consultoria para nos tornar ágeis? Essa palavra ágil, olha, ela cabe em uma outra palestra, o quanto que ela não faz sentido nenhum, o quanto que ela foi assim, totalmente usurpada pelo mercado, da sua concepção original. Então, a melhor prática para você é aquela que te dá mais resultado. Tá? Lembra no resultado, foco no negócio, entrega, derrubar a parede, foco nas pessoas. Será que a gente vai encontrar pessoa no mercado? Então, vamos usar tal tecnologia, puxa, mas isso aqui é muito fora da caixa, não vamos achar ninguém que conhece isso. Aqui eu diria que essa afirmação pode divergir em 2 caminhos. Você pode fazer o que eu faço, o que eu acho que é o que dá mais resultado para a minha empresa, que é, eu vou treinar as pessoas nas tecnologias que eu uso. Logo, elas já vão sempre fazer as melhores práticas. Ou, como eu quero evitar um churn de contratação, que na nossa área é uma dor muito grande, né? Ou eu vou abraçar o churn, a rotação de pessoas, e só vou usar coisas de mercado que eu sei que eu acho, uma consultoria de body shop, que eu costumo brincar que vende almas. Você liga na consultoria lá e fala, olha, eu quero 2 almas. Aí aparecem 2 desenvolvedores lá. Quero 2 almas que sabem Java. Aí vem alguém que sabe Java. Porque é muito comum. Então, isso é uma decisão que tem que ser tomada. Tá? E aqui o meu último ponto, que é em relação à automação. Muitas vezes as pessoas associam diretamente DevOps com automação. O que é uma associação, às vezes, correta, mas também tem os seus percalços. Tá? Automação, no nosso contexto aqui, que é algo que eu venho trabalhando já há muitos anos, é algo fundamentalmente muito, muito abrangente. A gente costuma dizer que a gente vai do código-fonte à produção. Então, e nesse caminho a gente pode automatizar muitas coisas. Outro ponto, existe uma diferença muito grande entre automático e automatizado. Automatizado, você pode ter um monte de shell script que automatiza várias coisas. Mas a chamada desses scriptzinhos continua sendo manual. Você tem que ir lá e intervir. Ou pontos de tomada de decisão. Automático é automático. Hands off. Você não vai fazer nada. Põe de um lado, sai do outro. Então tem uma diferença sutil. O que automação significa? Essa é a nossa definição que eu levo para os meus clientes. Mudanças facilitadas, métricas acessíveis. Vamos por mudança facilitada. Né? Nós achamos um caminho na governança dos nossos clientes no banco, porque não pode fazer mudança em produção sem abrir Gmood. Gmood é a gestão de mudança, então eu tenho que abrir um chamado, pegar uma autorização de que eu vou mexer num serviço em produção. Essa mudança não é facilitada, não é fácil, porque eu tenho que ficar pedindo. Cada vez que eu tenho que pedir alguma coisa, eu crio um gargalo. E aí a gente vai descobrindo o lead time, porque as coisas vão se acumulando. A gente achou um caminho na governança lá que existia uma tal de Gmood pré-aprovada. A Gmood pré-aprovada dava certos critérios. Se a mudança não causa impacto no ambiente produtivo, se mais alguns itens, a gente falou, a gente foi no comitê e apresentou, olha, se por acaso eu fizer uma esteira de validação de testes automatizados do meu código, da infraestrutura, por exemplo, e ele passar bonitinho, eu posso usar uma Gmood pré-aprovada, aberta eternamente, para sempre
colocar mudanças na produção, o pessoal meio que ficou assim surpreso, que a gente achou meio que um loophole, né? Uma falha na governança. Os caras, pois é, não temos como falar não. Mudança facilitada, ficou mais fácil e nós usamos os processos que já existem. Tá? Métrica acessível. Não sei em relação a vocês, mas muitos clientes meus ainda perdem muito tempo com troubleshooting, desenvolvimento, performance, porque as pessoas não têm acesso ao monitoramento. Eu tenho uma equipe de monitoramento que cuida de monitoramento. Tem lá o CAIS da RNP. Ele só fica me mandando alerta. Mas eu não sei como que os caras estão monitorando. Então, métrica acessível. Tem que estar para todo mundo acessar. Auditoria e visão geral das modificações sempre disponíveis. Então, todo mundo tem que, as partes interessadas têm que ter acesso ao que foi mudado, acesso ao código, acesso ao histórico. Veja, não quer dizer que você pode mexer em tudo, mas você pode ver, fundamentalmente. Tá? E sempre disponível de forma constante. Forma constante. Não tem que ficar abrindo chamado. Um dos meus clientes, a gente fez um projeto lindo, cara. Tudo automatizado, bonito, autosserviço. O que os caras fizeram? Colocaram uma fila de abertura no Gira para alguém ir lá e usar o portal de autosserviço. Falei, não, cara, você acabou de matar tudo, porque você colocou uma fila de ticket na frente do negócio de autosserviço. Como assim? Então, não, tem que estar sempre de forma constante. E aí, um último ponto, esse carinha aqui é o Luke Canis. O Luke Canis, ele é uma grande mente de automação, em vários aspectos. Sugiro você colocar o nome dele no Google e ler tudo que ele já escreveu. Né? O Luke Canis define a automação da seguinte maneira: a automação não é sobre não é fazer com que o seu trabalho fique menor. A gente pensa às vezes, bom, eu vou usar ferramentas de automação porque eu vou trabalhar menos. Não necessariamente. Tá? Tem coisas muito mais importantes que você pode fazer para a sua organização do que o que você faz hoje, que vai agregar muito mais valor. E ele diz, então a automação é fornecer o tempo para que você faça as coisas que precisa fazer, o que é importante. Né? Então, na área de TI, basicamente, automação e performance, tempo de entrega, redução de lead time, e usando todas aquelas sugestões do DevOps que dão resultado, quando você consegue fazer, ninguém vai ficar desempregado. Pode ter certeza. O professor Paulo falou aqui agora há pouco. Cara, tem coisa mais importante para vocês fazerem. Não tem que ficar gastando tempo com essas coisas que não agregam valor para a universidade. Tá? Então, recapitulando. Primeira coisa do DevOps. Fundamental, redução de barreiras, quebrar paredes, pessoas em primeiro lugar. Ferramentas são importantes. Escolha a que funciona melhor para você. Não gaste tanto tempo nisso. Mais para frente, pode mudar. Coisas acontecem. Alguma empresa compra outra, você sai da empresa, vem outra pessoa, e a equipe gira, as coisas trocam, mudam, evoluem. Eu falo isso muito para a minha equipe, às vezes, o pessoal lá, os desenvolvedores, vamos fazer teste unitário para tudo. Eu falei, cara, daqui 6 meses nós vamos pagar esse código. E isso acontece. Vem uma mudança de negócio nova, aquilo que a gente fez mudou, e a gente literalmente joga fora, deleta muito código, porque essa funcionalidade aqui não precisa mais. Então, é importante decidir rápido e focar no resultado o quanto antes. Pessoal, muito obrigado. Temos um tempinho para perguntas? 5 minutos? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Ganha brinde. Alguém? No questions? Eu tenho várias perguntas aqui para o pessoal da Unicamp. A GT Info existe ainda? Existe? A GT Info foi a primeira tentativa minha de quebrar as paredes aqui na Unicamp. A Camila, minha chefe na época, ficou apavorada que eu fiz isso. Miguel, você vai criar uma lista de discussão aqui no IC para a unidade? Eu falei, vou. Vamos aí, Camila. Acho que ela ficou uma semana sem dormir, com medo que acontecesse alguma coisa.
Agora eu não lembro mais. Ela está no IC ainda? Isso era temporário, tá vendo? Imagina se a gente ficasse uma semana discutindo onde ia ficar essa lista. Ela vai ficar no primeiro lugar, pronto. Está lá até hoje. Oi, ali, ó, tem uma moça. Boa tarde, meu nome é Fernanda Ramos. Eu queria saber qual ferramenta vocês usam para controlar as demandas lá na sua empresa. Você diz para gestão de projeto? Depende do projeto. Às vezes, internamente, para coisas que a gente desenvolve, a gente usa o GitLab. Tá? Mas o que eu vejo nos meus clientes que o pessoal usa muito e odeia muito é o Jira. Redmine a gente já usou uma época, mas a gente não tem usado. Mas o Redmine é muito bom. E é de graça. Mais alguma pergunta? Está com o tempo curto. Beleza. Obrigado, gente. Muito obrigada.